Olá, turminha do quinto ano, chegamos a mais uma videoaula de geografia. Vamos agora para o segundo capítulo dessa aula de hoje, que é a representação dos territórios e dos limites. Vamos lá, na aula anterior a gente conheceu o mapa político do Brasil, né? A extensão do território brasileiro, principal vantagem, principais desvantagem, estrutura político-administrativa do país. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mapas políticos, que são aqueles que são representados, né, os domínios de um determinado território. Pode ser utilizado para representar país, ou estado, ou município. Eles são aqueles que indicam a divisão administrativa dos territórios, diferenciando-os através de cores. No mapa político é possível visualizarmos os contornos de um país e assim a gente pode compreender os limites, né, e a sua soberania política. Através dele também podemos conhecer os países que são vizinhos. Além de demarcar a soberania nacional, os mapas também incluem as divisões administrativas das nações, tá? Por exemplo, os estados. Na imagem ao lado, podemos ver uma ilustração do mapa político brasileiro. Para compreender a importância do mapa político, observe a imagem do satélite. Olha como é que a imagem do satélite parece até tá meio borrada, né? Mas é o mapa satélite da região metropolitana de São Paulo. E o mapa político do mesmo território do lado. Tá vendo? Em mapa do satélite a gente não consegue observar nada. Não dá para observar ele. Virou agora pra gente. Só que com o mapa, não é? A gente consegue visualizar, ter ali uma ideia muito melhor, bem mais esclarecedora. Então, eles são de vital importância para o reconhecimento da divisão política de determinado território. No caso do Brasil, o território é dividido em estados, e esses estados são subdivididos em municípios, que, por sua vez, são divididos em bairros. Nos mapas abaixo, você poderá verificar o domínio dos territoriais de alguns estados brasileiros, tá? Aí aqui tem as imagens para vocês estarem observando. Agora, os diferentes tipos de limites. Como é que os diferentes tipos de limites podem ser, gente? Eles podem ser... Ele é uma faixa, tá? Que se estende dividindo os territórios. Vamos lá para a página 240. Que pode ser chamada de região fronteiriça. Sendo assim, enquanto o limite se refere ao espaço legal de um território, a fronteira é mais dinâmica, referindo-se às trocas de relações culturais, econômicas, militares e religiosas, entre outras também, né? Embora os mapas políticos, os limites são representados por um traço, ou seja, uma linha do território real está com a demarcação que é mais difícil. Dessa forma, alguns territórios acabam sendo separados apenas por linhas imaginárias, não sendo possível observar onde um território termina e o outro começa. Em outros lugares, há também elementos naturais que servem como fronteira, olha que interessante, como rios, cadeias montanhosas, que são utilizados como marco fronteiriço. Por outro lado, existem casos que são construídos muros, olha aí, o livro virou agora pra gente, tá? E cercas para separar um território do outro e dificultar assim o trânsito de pessoas e mercadorias entre um país e outro. Na imagem, essa imagem aqui, a gente pode observar um muro construído no limite entre os Estados Unidos e o México. Esse muro foi construído com o intuito de barrar a entrada de imigrantes ilegais vindo do México, de países latinos-americanos, para tentar entrar nos Estados Unidos para comprar coisas ou até mesmo querer morar lá definitivamente. No caso do Brasil, os limites do território são extensos. A porção leste do território brasileiro limita-se com a linha litorânea do Oceano Atlântico. Já na porção oeste do país, limita-se com 10 países da América do Sul. Os limites com os demais países da América do Sul se dão alguns trechos por rios, terra, gerando inclusive a ocorrência de cidades gêmeas, que além disso, principalmente nas regiões centro-oeste e norte, tem o que? Áreas de muitas florestas. A Bolívia é o país que tem a maior área fronteiriça com o Brasil, tá? Aí aqui na imagem ao lado tem o limite entre o Brasil e a Argentina, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos agora aqui para as nossas atividades, ou aprendendo um pouco mais, está dizendo a definição de cidades gêmeas, tá? Que são municípios cortados pela linha da fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura que apresenta grande potencial de integração econômica e cultural. Pode apresentar ali uma mini conurbação, uma localidade do país vizinho.
Aí vamos lá. O que é o mapa político? Qual é a sua importância desse mapa? 2, o que é a fronteira? 3, os limites são sempre bem definidos? Você vai colocar aí. Número 4, você vai pintar no mapa o estado que você mora. E depois você vai colocar os estados que faz aí, que se limita a ele, tá? E quantos municípios do seu estado ele é subdividido? Pesquisa, tá? Número 5, vai colocar verdadeiro ou falso. V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Número 6, você vai marcar somente uma resposta correta, tá bom? No caso, é a incorreta. Número 7, preencha as lacunas da frase a seguir. Os mapas pontinho, pontinho representam os limites pontinho, pontinho entre países. Pontinho, pontinho, municípios. Esses mapas são importantes para o reconhecimento da divisão pontinho, pontinho, D1, pontinho, pontinho. Número 8, analise a seguinte frase. Na porção oeste do território brasileiro, existem trechos onde, a devida presença de intensa vegetação, os limites são estabelecidos através de linhas imaginárias. Isso é verdadeiro ou é falso? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso e justificar se é falso. Se for verdadeiro, é verdadeiro, não tem que justificar nada, tá bom? Número 9, observe a imagem e escreva qual a diferença entre limite e fronteira, da definição das duas, tá legal? Número 10, está falando sobre as terras indígenas. Os grupos indígenas terão um importante papel na integração da Amazônia Sul-Americana, dada a sua presença maciça na faixa de fronteira e suas práticas já em curso. Na medida em que a mesma etnia é encontrada tanto no Brasil como em países vizinhos, é comum a transposição dos limites políticos para visita a parentes, troca comercial, complementares. O que se verifica com maior intensidade no Alto Solimões e da fronteira com a Guiana Francesa é o quê? Vamos lá. A presença e as práticas indígenas mencionadas são um fator geográfico de formação e intensificação de reservas extrativistas, metrópoles regionais, tecnopolos, cidades gêmeas ou zonas francas? E agora a gente vai ter que pensar direitinho. Depois vocês vão realizar também o praticando. Um grande beijo e até a próxima aula.